Gravando. Olá a todos, sou Carla Nunes, técnica em segurança do trabalho da Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional, da Secretaria de Administração do Estado, SEAD. Em nome do Dr. José Reinaldo Dyer, gerente de Qualidade de Vida Ocupacional da GEQUAV, parabenizamos o senhor Bruno Magalhães da Abadia, secretário de Estado da Administração, bem como todos os componentes da CIPA, da Secretaria de Administração do Estado, pela brilhante iniciativa de realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Na oportunidade, agradecemos imensamente os senhores Alexandre Demartini Rodrigues, subsecretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora Fabiana de Araújo Falcomer dos Santos, superintendente central de Políticas Estratégicas de Pessoal, e o doutor Fábio Chacur, médico do trabalho e coordenador dos SESMITs públicos, pelo apoio, dedicação e esforços empenhados na realização deste evento. Hoje, dando sequência aos trabalhos da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, da SEAD, faremos uma mesa redonda para a discussão do seguinte assunto: procedimentos para requerimento de aposentadoria especial de servidor público estadual, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E para debater este tema, quero dar as boas-vindas e agradecer pela presença do senhor Milton Alves Ribeiro, coordenador da Engenharia da GEQUAV, é servidor público, analista de gestão governamental, engenheiro de segurança do trabalho, professor de especializações em engenharia clínica, engenharia de segurança e engenharia de energia. É conselheiro do CREA. Senhora Eleusa Aparecida Espínola, engenheira de segurança do trabalho do SESMIT-SEAD GEQUAV, membro da Comissão Técnica de Homologações de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, LTCAT da GEQUAV. Senhor Sérgio Gomes de Carvalho, gestor governamental, gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas da SEAD. É formado em comunicação social e MBA em gestão e políticas públicas. Bom, retomando ao tema proposto, que é PPP, quero convidar neste momento o coordenador de engenharia da GEQUAV, o senhor Milton, para nos esclarecer um pouco melhor sobre esse tema. O que é PPP? Qual a importância deste documento para os servidores públicos, senhor Milton? E qual a legislação específica que define as particularidades deste documento? Por favor. Obrigado aí a todos pelo convite, né, em participar deste grandioso evento. Também parabenizo aí aos participantes e cumprimento-os pela nobre participação neste evento e abro essa discussão, né, falando da importância da aposentadoria especial, né? Então, o trabalhador hoje, ele labuta vários e vários anos, num determinado momento da vida dele, ele quer aposentar. E nessa aposentadoria, existem algumas atividades, algumas profissões que permitem com que ele obtenha essa aposentadoria num tempo mais reduzido, que pode ser 15, 20, 25 anos. Mas para que ele possa exercer esta benesse, esse direito que lhe é dado através da legislação pertinente, ele precisa ter comprovado junto ao órgão de seguridade, que ele vai estar, no nosso caso, o INSS, no Estado nós temos o órgão próprio de seguridade, ele tem que comprovar esse direito. E aí, esta comprovação, ela era feita no passado de diversas formas. Lá nos primórdios, existia um documento chamado SB40. Então, quando ele ia fazer a requisição dessa aposentadoria especial, ele ia na empresa e pedia a SB40. Com o passar dos anos, isso foi transformado em outros documentos, que depois passou, por exemplo, para DSS 8030, que também carecia de ser fornecido pela empresa. A partir de legislações atuais, que eu gostaria que fosse projetado agora a parte dessa legislação na nossa tela, para que nós pudéssemos
discutir, houve a obrigatoriedade da emissão do famoso PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, né? Então, esse é o PPP. Então, atualmente, o documento necessário para que o trabalhador consiga se aposentar é esse documento. Ele é um formulário, né, que possui campos a serem preenchidos com todas as informações, né, do servidor ou do empregado, né, caso seletista, né, como, por exemplo, atividades que exerce agente nocivo a que ele está exposto, a intensidade desse agente ou concentração do mesmo. Às vezes, o documento solicita exames clínicos, mas existe uma desobrigação por isso, devido ao sigilo médico, apenas são informados que ele é feito e quem é o responsável pela avaliação clínica. Tá? Então, essas informações devem constar de toda a vida laboral deste trabalhador, deste servidor. Todas as empresas, todos os postos de trabalho, todas as atividades que ele executou, são lançadas neste formulário, que a gente chama de profissiografia. Então, de cada um desses locais, né, pode passar a próxima slide, em cada um desses locais, ele vai ter esta informação registrada, né? Então, o PPP, que foi instituído aí nessa portaria 3.048 de 1999, né, lá do INSS, ele constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador, segundo o modelo instituído aí pelo INSS através de uma instrução normativa, que é a 77 de 2015. Então, essa instrução normativa, inclusive, ela foi sofrendo também algumas alterações ao longo dos anos. O próprio formulário em si sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas ele traz a mesma ideia, relacionar nos locais onde ele trabalhou quais são os riscos ou os agentes aos quais ele estava submetido, né, os agentes de risco. São todos aqueles agentes que podem causar dano à sua saúde e, por consequência, reduzir a sua, vamos dizer assim, a sua vida laboral. Por isso, se ele trabalha em uma atividade que exige mais da saúde dele, é justo que ele venha se aposentar com antecedência aos demais. Então, existem diversas funções, atribuições e atividades exercidas que permitem ao trabalhador essa bonificação, vamos dizer assim, esse direito de aposentar antecipadamente. Próximo slide. Esse formulário, ele é preenchido pelas organizações, geralmente são as unidades de gestão de pessoas que o preenchem, só que a gestão de pessoa precisa de informações de todas as áreas, principalmente a parte de levantamento dos riscos, né? Dos riscos ambientais, que deverá ser realizado por profissional legalmente habilitado, no caso, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, precisa de um profissional que vá ao local, avaliar a atividade executada, fazer as medições necessárias e, a partir daí, ele lançar essas medições num laudo chamado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Esse laudo técnico, dentro do nosso estado, ele deve passar por uma homologação. Essa homologação ela é feita lá na G4, Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional, né? E, a partir dessas informações do laudo, são lançados no PPP para o seu preenchimento. Ok? Próximo slide. Esse é o slide, o formulário, né, do perfil previdenciário profissiográfico, que você pode baixar da internet através daquela resolução que foi citada. Então, nós podemos, ele é o documento que é preenchido. A parte inicial dele é preenchida dentro da GDP, que é o local onde ele trabalhou, os órgãos por onde ele passou, ou seja, o histórico funcional dele.
A parte de ambiental vai para o SESMIT e a nossa colega Eleusa vai explanar muito bem esse fluxo de homologação desse documento até o ponto do completo preenchimento. Após a ida na G4, esse documento é devolvido para a gerência de pessoal, a GGDP, e lá ele é colhida a assinatura do responsável pela pasta, né? Se for da SEAD, é o responsável, é o secretário, e a parte ou alguém que tenha na procuração representante e o represente para assinar esse documento, ok? Vai com o carimbo da entidade, né, do órgão, e isso é entregue à via para o trabalhador. Então, em suma, a importância desse documento, juntamente com a LTCAT, é o que garante ao servidor, ao trabalhador, o direito da sua aposentadoria especial. Em suma, é isso que eu tinha para trazer para os colegas servidores aqui da SEAD. Obrigado. Devolvo a palavra à nossa colega Carla para prosseguimento. O seu microfone está desligado. Muito obrigada, Milton, pelas suas palavras. Eu quero convidar, então, para ampliar a discussão, o senhor Sérgio, gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas, para ampliar essa fala, nos contando também como esse procedimento e esse requerimento do PPP junto ao RH dentro da GGP. Senhor Sérgio, por favor. Obrigado, Carla. Pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela participação de todos aqui. É uma honra, uma alegria. Quero agradecer aí a todos que estão trabalhando nesse tema tão importante para a gente e que a gente conversa muito aqui na GDP e que o servidor nem tem ideia de quantos direitos, assim, ele tanto não tem ideia de alguns direitos que ele tem e de alguns deveres que ele tem. Então, esse empenho de vocês em aproximar temas, informações, até dados técnicos que às vezes são distantes do servidor, isso nos alegra muito, né? Porque o servidor ele fica sem essa noção. E essas informações vão trazer mais clareza para ele. Então, obrigado, é uma honra e parabéns a todos por essa oportunidade, tá bom? Então, pessoal, para começar, a gente vai mostrar um pouquinho aqui para a gente uma coisa interessante. O PPP você vai solicitar diretamente na GGDP do seu órgão de origem, tá? Então, onde está o seu cargo. Então, se você for servidor aqui da Secretaria de Administração, você vai solicitar na nossa GGDP aqui, tá certo? E daqui, a gente vai mostrar alguns procedimentos, a gente encaminha para análise posterior. Lembrando que isso é importantíssimo, tá? Você ganha tempo, você otimiza, associando a sua solicitação a quem está vinculado, a quem tem seus dados, onde está o seu dossiê, tá ok? A GGDP da SEAD tem uma característica diferente das outras, assim, um pouco, né? Porque aqui, além dos servidores que estão na Secretaria de Administração, nós também temos que olhar todos os servidores do quadro geral, que estão disponibilizados em todo o estado. Então, é um universo grande e bem complexo, né? A gente brinca aqui que é um quadro divertido, né? É divertido mesmo, porque ninguém pode reclamar aqui de que está monótono, porque não fica monótono, não. Sempre tem novidades. E a GDP, então, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai preencher suas informações funcionais no PPP. Então, quando você chega ao PPP, você vai fazer um requerimento, nós que vamos ser responsáveis por colocar todas as suas informações funcionais ali, entendeu? Então, como é que funciona? O servidor chega, vem a GGDP, é um processo que ainda tem informações físicas a serem colocadas, ainda não está 100% digital, tá? Vai preencher esse requerimento, né? Tá certo? Anexa suas documentações, comprovatórios ou informações médias, claro, respeitando-se assim o sigilo médico, tá bom? Tá certo? E aí o que acontece? Ele autua esse processo aqui, depois de preenchido, nós vamos então verificar se o local de trabalho dele tem LTCAT, tá? Onde que a gente vai ver isso? Lá no SESB, a gente caminha para lá. Se não tiver,
vai encaminhar para a GEQUAV para fazer a análise. Se tiver também, já pensa o laudo e a GEQUAV faz a análise. Aqui é um procedimento relativamente simples, né? Não é um procedimento complexo. Depois disso, volta para cá, para a GGDP, é um processo tranquilo, depois com a decisão, né? Vamos colocar assim, com a decisão de direito ou não, vamos colocar assim, da aposentadoria especial, e a gente encaminha para o secretário, neste caso, tá bom? Ok? O PPP, gente, é um documento em que você vai apresentá-lo junto ao INSS. O resultado dele é o INSS. É importante que o INSS, ele exige esse documento, diferente de alguns outros documentos, ele exige que ele seja chancelado pelo titular da pasta. Tem documentos que, às vezes, algum outro ente pode chancelar. Este não. Tem que ser o titular da pasta. Houve até no passado um questionamento se necessitaria do... Imaginando como o INSS solicita, ele enxerga que o PPP, quem tem que assinar é o mais alto escalão da empresa, né? E aqui chegou-se a questionar se precisava do governador assinar, né? Que é improfícuo, já que a gente tem a característica do ordenador de despesa, e basta o secretário, ele é suficiente para dar garantia de que o documento é fiel. Tá certo? Muito obrigado. Tá sem áudio, Carla. Muito obrigada, Sérgio, pelas suas palavras, explicação. Dando continuidade à nossa discussão, quero convidar a engenheira Eleusa, uma das profissionais que faz a homologação do laudo LTCAT na equipe de homologação da GEQUAV, para informar sobre as atividades e o fluxo dos trabalhos para a emissão de informações necessárias no preenchimento deste PPP, que muito bem o senhor Sérgio e o Milton falaram anteriormente. Eleusa, por favor, sua palavra. Boa tarde, Milton, Sérgio. Boa tarde a todos, né, todos os nossos... quero cumprimentar também toda a nossa equipe, os demais profissionais do SESMIT, profissionais da GEQUAV e todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram para a realização, né, que está contribuindo para a realização desse evento. E quero agradecer a oportunidade de poder contribuir. Bom, então, o que nós ouvimos até agora? A gente viu o engenheiro Milton falar, né, o que é o PPP, a documentação que é necessária para subsidiar parte, né, do preenchimento desse documento. O Sérgio falou como o servidor deve proceder para fazer essa solicitação. Então, fez a solicitação da DGGP, esse documento é encaminhado para a GEQUAV, né, para a nossa gerência, também conhecida como junta médica, né? Muitos servidores conhecem como junta médica. Quando esse processo chega lá, Carla, você pode projetar para mim, por gentileza? Projetar me dar continuidade? Bom, então o servidor fez a sua solicitação, né? Nesse processo tem a sua requisição, a DGGP já inseriu ali o histórico funcional desse servidor, já verificou junto ao SESMIT se tem ou não o laudo, né? Se tiver, ele vai anexar esse processo, ou laudo ou parte desse laudo, ou mesmo, né, tem situação que o próprio SESMIT tem condições de preencher esse PPP. Se o SESMIT verificar que o laudo existente, né, na unidade onde esse servidor labora, tem informações suficientes para ele preencher o PPP, não tem necessidade de encaminhar esse documento para a nossa gerência, se o laudo já tiver homologado por nós, né, da equipe de homologação. Então, vamos imaginar, então, que pode ter ou não laudo, mas tem uma situação que vai encaminhar para a GEQUAV. Esse documento, então, entra, né, pelo SEI, processo entra no nosso protocolo. No protocolo da nossa gerência é feito uma verificação, porque quando esse processo é inserido na nossa pasta, já informa para nós se é PPP, se é insalubridade ou se é outra solicitação, porque a
a nossa coordenação ela recebe processo diverso. Então, então achou essa situação. É um trabalhador, é um servidor fazendo a solicitação de um preenchimento de um PPP. O coordenador vai analisar esse processo, fazer essa verificação dessa primeira documentação. Então, ele vai verificar, tem um requerimento, tem um histórico funcional, tem o PPP com parte com as informações administrativas, porque nós precisamos das informações administrativas, e o campo da profissiografia, lá do formulário PPP, que já foi mostrado. Porque é importante que nós aqui tenhamos conhecimento sobre o período que esse servidor trabalhou, quais foram o seu cargo e função e as atividades envolvidas. Porque sem essas informações, não tem como a gente dar andamento, porque nós nem sabemos por onde começar, né? Então, vai fazer uma pesquisa da vida funcional desse servidor. Então, o coordenador também, ele vai fazer a seguinte pergunta. Tem um laudo no processo? Tem. Se tem, então esse coordenador técnico, no caso nosso é o engenheiro Milton, ele encaminha esse processo para a comissão técnica de homologação. Na gerência, nós temos as coordenações técnicas, né, de medicina do trabalho, dos técnicos de segurança do trabalho e de engenharia. Então, esses processos vão todos para a coordenação de engenharia. Na coordenação de engenharia, nós temos duas equipes. Uma equipe que é responsável pela homologação dos laudos técnicos e a outra equipe que é responsável pela elaboração. Todas elas formadas por médico e engenheiro de segurança do trabalho, diferenciando apenas a equipe de elaboração, que tem também os técnicos de segurança do trabalho. E, bom, chegou, esse processo, então, foi encaminhado para a comissão de homologação. Essa comissão vai receber esse processo, né, ler toda a documentação que tem dentro, tem um laudo, sim, vai analisar esse laudo. Não compete a essa comissão técnica, formada por engenheiro e médico, o que compete a ela? Verificar se o laudo atende aos requisitos. Que requisitos são esses? Se ele atende um modelo padrão que a nossa gerência disponibiliza, né? Isso está na nossa lei, que compete à gerência de saúde e prevenção, disponibilizar modelos de laudos para fazer tanto o LTCAT quanto os demais laudos. Se atende, primeiro requisito. Se nesse laudo está bem claro, né, as atividades, os locais de trabalho, quais são os agentes que esse trabalhador tem nas suas atividades, e se corresponde com as nossas leis, tanto as NRs, né, a norma NR 15 a 16, e por quê? Porque mesmo seja LTCAT, a gente ainda faz essa análise. E a lei da Previdência, os decretos da Previdência. Não significa sempre se o trabalhador tem insalubridade e periculosidade, ele vai ter direito à geração da aposentadoria especial. Não é dessa forma. Mas precisamos fazer as duas análises. Por quê? Porque a Previdência, a lei da Previdência diz que se o servidor está trabalhando exposto a um determinado agente, mesmo que o engenheiro ou o engenheiro que vai elaborar, concluir que não há geração, é necessário informar que ele está exposto ao agente. Por quê? Nem todos os agentes insalubres dá condição especial, nem todos os agentes de periculosidade dá direito à condição especial, mas é necessário analisar e constar no PPP. Quem vai fazer essa distinção se tem ou não dentro do PPP são os peritos da Previdência, né? Seja qual for o tipo, né, ou seja, o INSS, ou do servidor, né, que não é o INSS, o servidor público, só o seletista, né, somente o servidor seletista vai para o INSS. Bom, então, essa comissão analisou esse laudo está ok, está em conformidade, então, o que nós vamos fazer? A homologação. A homologação, para finalizar, para dizer que essa equipe concorda com o que está ali, ele recebe um número, ele é assinado em todas as páginas, né, por essa pessoa que está homologando, analisando. É feito um controle. Todos os LTCATs que passam pela todos os LTCATs feitos para servidores do Estado passam pela gerência para ser homologados.
todos eles têm um número. Então, também temos cópia de toda essa documentação, seja coletivo, seja individual. Então, temos essa documentação. Feito isso, então, é feito o trabalho de homologação. A equipe está homologando, faz um parecer técnico. Nesse parecer é descrito, né, por essa equipe, se conforme informações tem no laudo, se há geração ou não do direito. E aí, né, quem vai falar se tem ou não, se está exposto ou não, é o engenheiro que vai elaborar. Nós só vamos verificar e afirmar, né, nesse parecer que, conforme o laudo emitido por tal profissional, naquelas condições, há ou não o direito à geração desse direito. Bom, feito isso, esse processo é encaminhado novamente para o coordenador, né, para a coordenação. Esse coordenador verifica toda a documentação, porque também ele faz parte da comissão de homologação, ele verifica toda essa documentação, né, verifica se concorda, e tá ok, tá tudo bem, ele encaminha para o gerente, e aí o gerente assina o protocolo, o despacho, encaminha para os seus assessores, né, para encaminhar o protocolo, e esse laudo retorna, esse processo retorna para a DGGP. Tem uma diferença aqui, que nós homologamos os laudos de todas as unidades. Então, ele sempre vai para a superintendência, né, de gestão de pessoas, e lá a superintendência que faz o encaminhamento para cada DGGP. No nosso caso, né, para a DGGP, onde o Sérgio trabalha. Bom, e se não tiver o laudo? Né, uma outra situação. Tem o laudo, faz esse percurso. E se não tiver o laudo? Não tendo o laudo, esse processo é encaminhado, ele é devolvido, né, quando ele é encaminhado. O coordenador, então, vai encaminhar esse processo para a equipe de elaboração. Essa equipe, como eu disse, tem os nossos engenheiros, os nossos médicos do trabalho e os técnicos que também contribuem, ajudam, né, nos levantamentos de informações. Quem é responsável pela elaboração, análise, conclusão e algum tipo de levantamento de informações são os engenheiros ou médicos, ou às vezes tem laudo que os dois participam, a equipe. Né? O laudo pode ser elaborado tanto só pelo médico, tanto só pelo engenheiro, os dois, quando há necessidade. E o técnico contribui com todos os demais levantamentos, né? Fazem parte dessas atividades. Então, como que essa equipe aqui vai receber? O coordenador emite um ato, nós temos um documento que é um ato, né, a gente faz uma designação, um ato técnico de designação, fala o que ele tem que fazer, encaminha o processo, esse processo é atribuído para esse profissional ou para essa equipe e dá um determinado tempo, né, para ele resolver essa questão. Quando, então, essa equipe analisa todos os documentos, faz os levantamentos de dados, e esses levantamentos, ele inclui entrevistas, tanto com o servidor como o chefe, visita em loco, ele faz registros fotográficos, verifica a documentação, ele faz avaliação quantitativa, dependendo do agente que esse servidor diz que está exposto, né? Por exemplo, se for um ruído, não dá para ser só qualitativo, ele tem que fazer uma avaliação. Então, ele é feito essa avaliação. Depois do levantamento pronto, ele faz esse laudo, o LTCAT, ele assina como responsável pela elaboração, que é essa equipe ou esse profissional que é responsável por essa elaboração, e encaminha esse documento, o processo, com esse laudo, para a coordenação, para o coordenador. O coordenador encaminha para a comissão técnica e aqui volta todo aquele processo que eu expliquei. Pode acontecer de, quando olhar esse laudo, ter alguma incoerência, alguma coisa que não está bem explicada, né, que não está muito clara, que essa equipe achar que não está bem fundamentado, né, que a análise não está... Essa equipe devolve para a coordenação devolve esse documento para a equipe de elaboração para fazer os ajustes, né, necessários, e aí retorna todo esse fluxo. O que é importante, né, e o que geralmente há umas dúvidas? Nós temos, só um minuto, Ulisses.
O que nós podemos ter aqui? Tem servidor, por exemplo, que é da SEAD, e ele fica o tempo todo disponibilizado para outro órgão, né? E aí ele circula por vários órgãos, e quando esse engenheiro for analisar a vida dele, vai lá e vê que ele passou por muitas unidades. Então, precisa de pesquisar todas essas unidades. Tem um laudo, porque de repente, ele, por exemplo, um servidor da SEAD está na saúde. E aí, esse engenheiro precisa de ir na saúde, verificar se tem o laudo para aquele período que ele elaborou. Se não tiver, ele não está mais naquele lugar, mas ele trabalhou, ele afirma que teve, né, exposto a risco biológico, e como esse engenheiro vai resolver? Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de laudo extemporâneo, porque nós temos 2 tipos de LTCAT. O laudo contemporâneo, que ele é feito agora, né, para o tempo que o servidor está laborando, agora ou na época que ele estava trabalhando, né, é o laudo contemporâneo. O extemporâneo, que é um laudo feito antes dele ir para aquele lugar, mas as condições de trabalho permaneceram a mesma. Então, essas informações desse laudo podem ser utilizadas para preencher o PPP. Ou não tem laudo antes, não tem laudo durante, e o que esse engenheiro vai fazer? Ele vai verificar junto à gerência, né, daquele órgão, se teve mudança. Imagina que ele trabalhou lá em 1994. Então, é perguntado, esse engenheiro laborou nessa unidade, ou esse profissional laborou nessa unidade em 1994. Houve alguma mudança de risco dessa função? Né? Houve uma mudança de layout? Teve aquisição de novos equipamentos, novas máquinas que interfiram, né? Teve alguma alteração? Se sim, não tem como reproduzir um laudo extemporâneo. Né? Se houve alteração, não tem como. E se não houve alteração, essa pessoa que foi entrevistada, né, que tem que ser o representante legal do órgão, vai emitir uma declaração dizendo que não teve mudança. Esse engenheiro tem condições de produzir esse laudo extemporâneo, e aí esse laudo fica pronto e é encaminhado e segue esse processo. Então, aqui é o que acontece aqui dentro. Tem casos que podem ser morosos, demorados, podem, dependendo da complexidade, né? Tem laudos ou processos que chegam aqui, a gente consegue liberar, analisar, olhar numa semana, mas tem documento que às vezes leva meses, porque se esse servidor passou por muitos locais, até que esse engenheiro, né, consiga buscar todas as informações, esse profissional, consiga buscar o profissional que elabora, consiga pegar todas essas informações, né, pode levar um determinado tempo. Mas feito tudo isso aqui, o processo retorna para a superintendência, como eu já disse, a superintendência de gestão de pessoas, e aí é encaminhado para a GGP. Bom, então essa é a fala, né, que eu preparei, a minha contribuição, e caso quem tenha dúvida precisar de mais informações, porque às vezes, né, de início pode parecer complexo, mas não é complexo, são muitos locais que isso passa, mas não é complexo em termos de orientar, então nós podemos dar a nossa orientação. E mais uma vez eu agradeço, né, a minha oportunidade e a todos os demais colegas que nos ajudou. Carla, você. Muito obrigada, Eleusa, pelas suas explicações e suas palavras. Bom, com certeza a ideia de unir esses 3 profissionais, né, o senhor Milton, coordenador de engenharia da GEQUAV, Eleusa, uma das responsáveis por homologações de laudos, e o senhor Sérgio, gerente da GGP, foi extremamente esclarecedor, porque a gente percebeu que as 3 falas desse discurso, nós conseguimos montar de forma esclarecedora um passo a passo das principais dúvidas em torno do assunto PPP, que é um documento extremamente importante e precisa estar à disposição de qualquer servidor público. Muito obrigada. Agradecemos pela excelente exposição dos profissionais e informamos que todo o material ficará disponível no site da SEAD para consultas e downloads. Muito obrigada e até o próximo evento da CIPAD.